crianças, como vocês estão? Tô aqui mais um dia para poder te ajudar nos exercícios. Vamos estudar? Hoje, quinta-feira, dia 14/5, nós vamos fazer os exercícios da nossa apostila de História. Nós vamos fazer das páginas 344 a 347. Então já sabe, coloca a data de hoje, 14/5/2020, nas páginas que nós vamos fazer hoje e presta atenção, tá bom? Na página 344 e 345 é um exercício que eu tinha vindo fazendo com vocês desde lá do início do ano, onde a gente tinha aulas presenciais ainda, tá? É sobre o Dia da Poesia. Lembra que a poesia é uma arte que se expressa através das palavras, transmite pensamentos, emoções, sentimentos. E esse dia é comemorado no dia 14 de março, em homenagem ao grande poeta brasileiro Castro Alves. Tudo isso está escrito aí no texto. É só você ler com atenção, um texto pequenininho, então nada de preguiça, tá? Lá no finalzinho do texto, falando que Castro Alves também era conhecido como um poeta romântico abolicionista, ou seja, ele protestava e lutava contra a escravidão nas suas poesias. Ele não era a favor da escravidão, tá? Lê o textinho com atenção, você vai conseguir responder os exercícios. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer com você aqui. Então, vamos lá. Número 1. O que é uma poesia? Você já sabe, você já estudou sobre isso. Você vai copiar o que está escrito lá na primeira frase do texto, ó. Poesia é uma arte que usa a forma de se expressar e transmitir sentimentos, emoções e pensamentos através das palavras. É a primeira frase do textinho. Então, copia isso aí lá no número 1. Coloca com a letrinha pequena para poder caber tudinho, tá? Escreve com a letra bem bonita. Número 2. Por que comemoramos o Dia da Poesia? No dia 14 de março. Para homenagear a quem? Castro Alves. Então, escreve aí. Para homenagear Castro Alves. Não esquece que início de frase é com letra maiúscula. Castro Alves é um substantivo próprio, então também se escreve com letra maiúscula, tá? Terminou a frase, coloca o pontinho final. Beleza? O número 3, você vai pesquisar e anotar um trecho da poesia O Navio Negreiro, de Castro Alves. Como que você vai fazer essa pesquisa? Vai lá no Google e vai digitar O Navio Negreiro, de Castro Alves. Você vai achar a poesia. Você vai escolher um verso, ou seja, uma frase dessa poesia e vai anotar aí, tá? Como a gente não está em sala de aula, não tem como a gente debater com os nossos colegas, infelizmente, não precisa fazer a segunda opção. Só copia a frase que você achou dessa poesia. Não precisa escrever mais nada além disso, tá? O número 4 está perguntando por que Castro Alves também era conhecido como poeta romântico abolicionista? Porque ele protestava contra a escravidão. Então é isso que você vai escrever aí. Porque ele protestava e lutava contra a escravidão. Beleza? O número 5 tem uma poesia aí, chamada A Lua Foi ao Cinema. Vamos ler juntinhos? A lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. Dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha. Ninguém olhava para ela. E toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a lua insiste. Amanheça, por favor. No número 5, está perguntando sobre qual sentimento essa poesia fala. A lua está feliz? Ela está triste. Então, qual sentimento é relatado nessa poesia? A tristeza. Então, você vai escrever tristeza aqui em cima, nesse retângulozinho aqui, tá bom? O número 6 tem outra poesia. Só que a Tia não vai ler, vou deixar com vocês, tá? Depois que você ler, você vai ter que fazer o exercício ao lado. Você vai brincar com as palavras. Você vai ter que escrever palavras que rimam com botão, com carro, com mola. São 2 palavrinhas de cada. A tia vai fazer a primeira com vocês. Temos aí botão. Aí a própria apostila já te deu uma palavra que rima com botão, que é balão. Você vai ter que escrever mais 2 palavras, uma em cada linha. O que rima com esse final ão? Feijão, joão, peão. Então é só você pensar em palavrinhas que rimam com essas e escrever 2 palavrinhas aí, ok? Fácil, fácil, né?
Na página de trás, nós temos aí um texto falando sobre o dia da escola, o dia 15 de março. Lê o textinho com atenção. A tia vai responder a página 347 com vocês, mas antes, aguarda aí que eu tenho uma homenagem para vocês. O Dia da Escola é comemorado todo ano no Brasil no dia 15 de março. A gente celebra essa data para poder relembrar que a escola é uma das instituições de maior importância na formação de um indivíduo. É na escola que o indivíduo aprende e põe em prática vários conceitos essenciais para uma vida em sociedade, como o respeito, a obediência, a disciplina, a dividir os objetos com os próximos. As primeiras escolas aqui no Brasil eram administradas e dirigidas pelos jesuítas. Jesuítas eram padres que vieram de Portugal para cá para poder ensinar as pessoas e, além disso, ministrar conteúdos religiosos para essas pessoas. Mas naquela época, nem todas as pessoas tinham acesso à educação. Os escravos, as mulheres, os negros, os filhos de pessoas pobres não tinham direito à educação. Naquela época, quem tinha direito à educação eram somente as pessoas brancas e com alto poder aquisitivo. Mas com o passar do tempo, lá para o século XVII, as pessoas negras, mestiças, começaram a ter também o direito da educação. Hoje em dia, a educação já é um direito de todos os brasileiros. Mas, infelizmente, a realidade ainda é diferente diante das classes sociais que nós temos. As pessoas... E depois desse videozinho, deu pra matar a saudade um pouco dos coleguinhas? Gostaram da homenagem que a tia fez? Bem, depois dessa homenagem, vamos responder os exercícios? Espero que você tenha lido o texto, porque você vai precisar dele para responder as perguntinhas, tá? Número 1. Em que dia comemoramos o Dia da Escola no Brasil? Tá lá, é o título do texto, ó, 15 de março, Dia da Escola. Então, escreve lá, 15 de março. Número 2. Quem dirigiam as primeiras escolas existentes no Brasil? Também tá lá no texto, tá? Foram os jesuítas. Então, escreve aí, os jesuítas. Foi? Número 3. Naquela época, todas as pessoas tinham direito à educação? Não. Os negros não tinham, os escravos não tinham, as pessoas pobres não tinham, tá? Então, escreve aí, não. Número 4. Quem eram as pessoas que podiam frequentar a escola no período colonial? Os homens brancos, ou seja, com alto poder aquisitivo, tá? Então, escreve aí, os homens brancos. Número 5. Nos dias atuais, você acha que a população brasileira como um todo recebe educação de qualidade e igualdade? Por quê? Essa é uma resposta sua, você vai responder, tá? Se você tiver com dúvida, olha lá no finalzinho do texto, está dizendo assim: infelizmente, a qualidade no ensino do Brasil ainda é precária e desigual. As melhores instituições de ensino ficam limitadas às pessoas com grande poder econômico, enquanto os mais pobres usufruem de piores condições de aprendizado. Diante dessa fala do texto aí, afirma que todo mundo recebe educação de qualidade? Não. As pessoas mais ricas estudam nas melhores escolas, enquanto as mais pobres vão para os colégios municipais e estaduais. Então, a tia respondeu assim: não, porque o sistema de educação público ainda deixa a desejar. Você responde do seu jeito, tá? Não existe um padrão de resposta para essa pergunta. Número 6. Escreva por que a escola é importante para a sociedade. Essa resposta está lá na 4ª linha do texto. Procura lá, ó. É isso que você vai escrever. É na escola que o indivíduo aprende e põe em prática vários conceitos essenciais para manter uma vida em sociedade. Só você olhar do texto e copiar lá. No número 7, você vai responder: qual é o nome da sua escola? Jardim Escola Alvorecer. Escreve aí, substantivo próprio com letra maiúscula. E depois você vai responder o que você mais gosta nela. Aí a sua opinião: totó, escorrego, parquinho, a parede interativa, a sala de aula. Fica à vontade para responder o que você quiser, tá bom? Um beijo, tchau!